deixar isso para mais tarde, ou a maioria das perguntas tem a ver mais com a questão de esse aqui sobre abuso sexual em crianças, né, que é vendido, isso aqui é sobre a questão espiritual, peraí, a sequência com a questão espiritual, você falou, Isso aqui, tem coisa aqui que eu vou falar, tem coisa que eu tá, não quais sei. de... Não, acho que dá pra gente fazer todas, a gente atende a expectativa deles, para gerar um ânimo pra... Mas aí eu digo, esse aqui ele vai falar Vamos sentar aí para podermos começar esse tempo. Alguém perguntou assim, o que é QIA? É Q&A, Questions and Answers. Tá, mas podemos sentar aí, algumas pessoas ainda estão conversando. Temos algumas perguntas aqui. E se surgir alguma pergunta, você pode ter a liberdade de levantar e fazer essa pergunta, ou dar um sinal. Aí a gente considerar. Então, vamos já partir para... Obrigado. Então, algumas perguntas. Vamos tentar realmente ler todas as perguntas e ouvir, então, o Dr. Gledo em relação a isso. Uma pergunta aqui diz assim: infelizmente a cultura muitas vezes ameniza o abuso sexual de crianças. Como tratar isso na igreja e como tratar as vítimas? Na verdade, assim, é aquilo que eu falei para vocês, a tendência é que a gente passe a considerar a pedofilia normal, essa é uma tendência. E a pedofilia, muitas vezes, é um abuso, porque você ter uma relação sexual com um menino que tem 8 ou 9 anos, ainda que ele se ache encantado, apaixonado por aquele homem de 20 ou 30 anos, a sexualidade dele não está nem formada ainda para ele ter isso. Então, ele já foi abusado. Ele já comprou gato por lebre. Então, o abuso existe em 1/4 da população, como eu falei, existe dentro da igreja pais que abusam de filhas, a gente teve situações dentro da nossa própria igreja nesse sentido. Como tratar isso? Isso é uma doença. A pessoa que abusa, ele é um doente. Ele precisa do quê? De terapia, de psicoterapia e precisa de libertação, precisa de uma intervenção. Nós temos o privilégio de tratar desses assuntos dentro da igreja, porque a gente tem a cura, chama-se Jesus Cristo. Os outros que só têm a psicoterapia, infelizmente, vão ficar a meia cura. Tá? O que a gente precisa identificar as situações. Uma coisa que eu vejo muitas vezes é a cultura do ficar quieto. Né? A pessoa sabe que alguém está abusando de alguém e ele fica quieto. Eu não vou me meter nisso. Isso não é um problema meu. Isso é muito do brasileiro. Né? Gente, aquela pessoa está sendo vítima e aquela pessoa vai ter consequências, às vezes, para a vida inteira dela. Se eu identifiquei uma situação, se eu sei disso, eu preciso intervir imediatamente. Tá? Eu acho que precisamos de mais um microfone mesmo. Marcelo? Léo? Outra pergunta? Nós vamos cantar agora aqui, vamos fazer uma dupla aqui. Criança é a mesma coisa, tá? Porque a criança é aquilo que eu falei para vocês, ele vai se tornar ou um abusador, ou um desviado sexual, ou vai ter sérias dificuldades na sua relação sexual. Então ele precisa de psicoterapia, e esse entra dentro daquelas duas últimas linhas que eu falei para vocês, que a psicoterapia, eu sou fã do psicólogo, sou fã do psiquiatra, tá? Mas eu vou falar para vocês, infelizmente o melhor psiquiatra, o melhor psicólogo não vai curar essa criança. Precisa de uma intervenção divina para curar aquela memória ruim, para se libertar daquilo, senão não vai curar, tá? Tem que ir no psicólogo, tem que ir no psiquiatra. A importância também de ser um psicólogo de preferência cristão, seria melhor. Veja, o problema todo dessa área é o que a gente estava conversando, eu e o Willy, né? Antes. Hoje, quem é formador de opinião, os conceitos nas áreas médicas, nas áreas culturais, em todas essas áreas, são pessoas com sérios distúrbios sexuais. Essa é que é a verdade. Tá?
distúrbios sexuais. Muitos deles homossexuais, muitos deles com problemas sérios. Vocês viram no passado um médico pediatra que abusava das crianças lá em São Paulo. Vocês lembram disso, né? Esse médico era famoso, ele fazia palestras, ele ia em congressos, escrevia livros, ele era famoso. Tá? Formadores de opinião hoje, infelizmente, têm sido pessoas com desvios sexuais. Então, a psicologia, se ele vai num psicólogo, num psiquiatra que não conhece o Senhor Jesus Cristo, ele pode, esse psiquiatra dizer, mas isso não tem problema, porque um eminente sexólogo lá de Copenhague diz que isso não é problema. Entendeu? Então, na minha opinião, tem que ser um psicólogo, um psiquiatra comprometido, não da igreja, comprometido de fato com o Senhor Jesus, que vai trazer conceitos que podem mudar essa vida. Olha lá, tem um lá que está fazendo. Sim. Eu sempre acho o seguinte, se alguém cometeu algum crime, ele precisa pagar o preço desse crime. Eu sempre acho que a justiça, a polícia tem que ser envolvida, tá? Isso é uma questão da igreja. Às vezes o pastor da igreja diz, olha, vamos tratar aqui, eu vou conversar, vamos tentar ajudar e tudo bem. A minha opinião, a justiça dos homens tem que ser acionada sempre, tá? E esse abusador, ele, na grande maioria das vezes, essa que é a verdade, ele não quer a cura. Tá? Ele pode reincidir esse crime, tá? Então, não adianta só ir na justiça e prender ou ir para um tratamento lá psiquiátrico. Volto a falar, gente, isso eu tenho convicção, eu tenho 26 anos como médico, creio na medicina, pós-graduação em várias áreas, eu não acredito em algumas áreas na cura sem a intervenção divina. E nessa área sexual, nos problemas sexuais, pode ir no meu amigo, o melhor psiquiatra de Curitiba, não vai curar. Precisa de uma intervenção divina, da libertação. Esse Espírito Santo precisa entrar e remover. É um demônio, gente. É diabo mesmo. Precisa de libertação, na minha opinião. Tá? Talvez uma pergunta relacionada a isso, diz que um dos tratamentos relatados foi a psicoterapia, que deve auxiliar na questão do perdão e restauração. Não seria esse o papel do conselheiro bíblico? Como um psicólogo pode mostrar essa solução biblicamente? Isso, então, eu acho muito legal essa história do psicólogo cristão, tá? Mas a psicologia ela é uma ciência, me desculpem os psicólogos e psiquiatras aqui, mas a psicologia é a ciência que busca provar a não existência de Deus. Por quê? Porque eu posso, com os meus próprios meios, curar os meus problemas e tal, tá? Quando um psicólogo é cristão e ele entende que a psicologia pode dar para ele as ferramentas, a psicologia tem ferramentas fantásticas, estratégias, planos de cura, terapia, e ele pega essas ferramentas e aplica com princípios bíblicos, isso é fantástico. Então, muitas vezes, em algumas áreas, não adianta eu pegar pastor Werner, um homem experiente, pastor descolado, tantos pastores que tem aqui, às vezes ele não tem a ferramenta psicológica, ele precisa de ajuda. Quantas vezes já encaminhou para um psicólogo, para um psiquiatra? Então, o conselheiro bíblico ou espiritual, ele é fundamental, mas muitas vezes eu preciso do psicólogo, do psiquiatra. Quando eu trabalho com casais, nós trabalhamos muito com casais, aconselhamento de casais, tem casos que eu digo, olha, aqui eu preciso de ajuda de um psicólogo, um psiquiatra, mas eu só trabalho com quem é cristão. Não sei se respondeu a pergunta. Outra pergunta, a ejaculação feminina, outra pergunta, talvez vou colocar as três aqui. Chegar ao orgasmo sem penetração através da masturbação traz problemas? E terceira, sexo oral é errado ou faz parte do acordo? Então, a primeira, a ejaculação feminina. Isso, vamos uma por uma. Ejaculação feminina, o que acontece? Existe um modismo aí, tá? Se você tiver a oportunidade, qualquer hora, você, marido e sua esposa, você pode acessar alguns filmes pornográficos e você vai ver as distorções que têm acontecido por aí. Coisas horríveis, mas você acessa com um único objetivo. Se você acessar para se excitar, você está pecando. E você não vai dizer que eu falei para você fazer isso. Você acessa para você entender o que o Satanás está fazendo. Uma vez, numa palestra, eu trouxe
uma imagem de um fisting. Você sabe o que é o fisting? Quem sabe o que é fisting? Minha esposa disse para eu nunca mais trazer, tá? O que é fisting? É a prática que acontece entre os homossexuais, em que os homens pegam o braço inteiro e introduzem através do ânus. E vai até o cotovelo. Eu vou falar um pouquinho hoje de detalhes sobre isso. Não vou mostrar a imagem, porque senão o pastor Werner vai me bater. Mas o que acontece? Quando você vê essa imagem, você começa a entender a distorção que Satanás faz. Entendeu? Então, na pornografia, hoje tem a tal da ejaculação feminina. O que é ejaculação feminina? As mulheres estão lá tendo relação tal, e quando ela tem orgasmo, ela ejacula. O que é o ejaculado dela? É a urina. Ela urina na hora da relação sexual. Só que isso, muitas delas, são falsas. Elas urinam para dizer que teve orgasmo. Como que... Oi? Treinam para isso, enche a bexiga, na hora lá finge que está orgasmo. Entendeu? Você vai ver o filme, é isso. O que acontece? Existe uma possibilidade da ejaculação acontecer, uma contratura vaginal muito vigorosa, como eu falei para vocês, e a eliminação de uma pequena quantidade de secreção. Pequena. Mas existe a possibilidade também, algumas mulheres podem, na hora do orgasmo, ter uma pequena eliminação da urina. Às vezes ela até urinou antes da relação, mas na hora ela elimina um pouquinho. Não precisa acontecer ejaculação feminina. Algumas podem ter, mas não precisa, isso é folclore. Outra qualquer? Chegar ao orgasmo sem penetração através da masturbação traz problemas? Não. Chegar ao orgasmo sem penetração através da masturbação traz problemas? Não. E é excelente. Como ato conjugal, que eu vou falar depois para vocês. Individual, infelizmente, vai passar pelo pecado. Se eu vou me masturbar, eu vou falar mais um pouquinho sobre masturbação à noite, quando eu der macetes para vocês. Ou talvez de tarde, eu não lembro a sequência agora, na meia idade a gente esquece algumas coisas. Quando eu falar para vocês sobre masturbação, eu vou dizer, olha, como ato individual, ele é pecado, porque para eu me masturbar, eu preciso pensar em uma mulher, certo? E eu tenho que pensar em outra, porque se eu pensar na minha, eu sou burro, porque é só ir lá e comparecer nela, para que eu vou ficar lá 5 contra 1, não é verdade? Então, eu preciso pensar em outra mulher, eu estou pecando. Por quê? Porque o Senhor Jesus, quando ele falou para os discípulos lá em Mateus, ele disse assim, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para a mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, se eu desejar alguma mulher, por foto, por filme, por que foi, eu estou adulterando espiritualmente, que é tão grave quanto o físico. Então, eu não posso me masturbar. Agora, como ato sexual, homem na mulher e vice-versa, é legal, e vou falar para vocês de noite sobre isso. Vai ser lição de casa para vocês praticarem depois. Próximo. Talvez uma pergunta que surgiu na conversa é que com a masturbação a pessoa tem controle sobre si mesmo. Agora, com o parceiro é diferente, né? Isso. Pode então, o que comentar? acontece? A masturbação, às vezes a pessoa que é compulsivo na masturbação, chega um momento que ele nem quer mais a esposa, não quer a mulher. Por quê? Porque com o pênis ele tem total controle, ele consegue pressionar o pênis com a mão de tal forma que ele tem uma sensibilidade melhor, e chega um momento que ele vai para a sua relação sexual com a sua esposa, e a vagina pode estar um pouquinho mais lubrificada, não está apertando adequadamente como está no pênis, ele é tão compulsivo que ele não vai nem ter prazer, e ele pode até ter impotência sexual. Ele chega, está lá, chega um momento que ele não consegue nem mais ter orgasmo, entendeu? Ele começa o vício na masturbação é horrível, gente. É horrível. Tem um livro até muito interessante que o pastor mostrou, depois vocês podem até comprar, está aqui, o pouco que eu vi aqui, recomendo, muito interessante, ele fala também sobre isso, tá? Sexo oral é errado ou faz parte do acordo? Vou falar detalhes sobre isso, tá? De tarde eu vou falar sobre os desvios da sexualidade e eu vou falar também sobre as dúvidas da sexualidade. Qual é a frequência, o sexo anal, sexo oral, tá? O tamanho do pênis, vou falar um monte de coisa aí para vocês, tá? Vai ter fita métrica para medir detalhes, a gente vai falar bastante coisa, tá? Você comentou que ejaculação precoce e disfunção são doenças físicas e necessitam de cura física. Já pornografia e alguns desvios sexuais são problemas que necessitam cura espiritual. Concordo plenamente, a pessoa diz. Porém, o DSM-4 aponta como doença, o que eu não concordo. Você poderia comentar algo sobre isso? Sobre qual que está falando? A questão da doença. Você disse que a pornografia necessita uma cura espiritual, mas o DSM diz que aponta como doença.
Tá, veja, quando a gente fala aqui, não sei se você entende a pergunta, mas quando a gente fala de pornografia e alguns desvios sexuais, eu não posso mais classificar alguns deles como doença. Por exemplo, quando eu for falar para você sobre um desvio sexual, que amanhã o irmão vai falar um pouquinho mais sobre isso, que é a homossexualidade, vou trazer pequenos conceitos hoje para você sobre isso, eu não posso mais classificar como doença, porque isso não é mais considerado doença. Para mim é doença. Para mim, como médico, é uma doença, porque a origem da homossexualidade, ninguém nasce homossexual. A ciência já tentou provar, eles já tentaram provar que o cérebro é diferente, que é maior. Mentira, balela, não tem, é igual. O homossexual, ele se torna homossexual, e eu vou falar de tarde um pouquinho, porque eu não quero entrar na palestra do Vili, que vai falar amanhã, mas eu vou falar um pouquinho para vocês como que as pessoas se tornam homossexuais. Para mim é doença, e espiritualmente para mim é condenável, porque a Bíblia fala que o homossexualismo é o quê? Abominação. A Bíblia fala 2 vezes essa palavra abominação. Uma quando fala sobre o homossexualismo e outra quando fala que as nossas mãos, a nossa oração com as nossas mãos sujas de sangue diante de Deus é abominável. Só 2 vezes. Abominável não precisa mais explicação. Então, para mim, é considerado doença sempre. Como doença, eu não vou conseguir a cura com psicólogo, porque ele não vai considerar doença. Então, eu entendo que é uma doença espiritual e a cura é através da libertação. Não sei se eu respondi a pergunta aqui de quem fez, tá? Depois, se eu não respondi, por favor, fala pessoalmente comigo que eu vou tentar esclarecer. Outra pergunta. Existe ponto G? Ih, tem gente que até hoje procurando. Vai ficar procurando a vida inteira, meu. Ponto G. Eu até pensei que era uma homenagem a mim, ponto Gleden, né? Mas não existe ponto G. Existe o quê? O clítoris. É o único lugar onde... Agora, o que acontece? As paredes vaginais, a região perineal, a região perianal e várias regiões, quando tocadas e estimuladas, podem trazer prazer. Eu vou mostrar depois para vocês uma figura aqui da mulher e do homem com os pontos eróticos. 40% das mulheres, por exemplo, para vocês terem uma ideia, podem ter orgasmo só com a estimulação mamilar. Só estimulando o seio. Pode ter orgasmo. Isso é um ponto G. Agora, qual que é o ponto que tem que ser tocado e que dá prazer e que foi feito só para isso? Clítoris ou clitóris. Tá? Pode perguntar. Deve existir, deve existir. O Lula, a Dilma, né? Aliás, a Dilma é boa para curar a ejaculação precoce. É ótima terapia. Quando você vai para a relação, se você pensa na Dilma, você consegue retardar, entendeu? Você retarda a sua ejaculação o mais possível, tá? Corre o risco de você broxar, mas tudo bem. Fora isso, não tem. Desculpe, viu, pastor, que às vezes eu tenho... Sem comentário. Em relação à impotência sexual, o uso de medicação é recomendável? Fala a pessoa, ela é recomendável. Com que idade é normal buscar ajuda com medicamentos? Tá, a medicação para impotência sexual, naqueles casos em que a pessoa tem disfunção erétil, especialmente nos casos em que tem problemas circulatórios, alguma coisa do tipo, tá? Isso geralmente vai acontecer em homens mais perto da minha idade. Aí eu hoje estou com 51 anos, é mais ou menos essa época aí, tá? Mas eu não preciso de Viagra, tá tudo bem. Mas pode acontecer, sim. Quando que você vai buscar o tratamento? Quando você percebe que está com essa disfunção, está com dificuldade erétil, conversa com a sua esposa, abre o coração com ela e vai buscar um urologista. E aí pode usar a medicação. Não pode usar o Viagra para estímulo, gente. O Viagra ele tem ações cardiovasculares. Tem pessoas morrendo de infarto por usar o Viagra, achando que isso vai dar mais potência, mais estímulo. Não. O Viagra é para tratamento da disfunção erétil. 2 perguntas que estão relacionadas àquilo que vai ser apresentado ou conversado amanhã, mas talvez eu possa também ler. Existe a possibilidade de alguém nascer com uma propensão genética de desenvolver o comportamento homossexual? Não sei se você quer comentar. Então, veja, a ciência até hoje não comprovou isso. Eles tentaram, porque aí, no momento em que a ciência comprovar que existe o homem, a mulher e existe o homossexual, isso vai simplesmente abalar toda a estrutura bíblica. Nós vamos ter que rever todo o conceito bíblico. Então, existem 3. Né? A ciência tentou e não conseguiu. Tá? Vou falar um pouquinho, então, de tarde, uma pinceladinha do que é que pode provocar o homossexualismo. E amanhã o irmão vai destrinchar aí com vocês.
Como identificar sinais indicativos de homossexualidade na criança ou na infância? Como combater ou inibir? Tá. Isso é complicado, gente, porque quando você, às vezes tem pessoas assim que você diz, poxa, esse aqui tem todos os trejeitos, tem todos os sinais, e não é, tá? Eu acho que o sinal mais claro do homossexualismo na infância é muito difícil, mas ali perto da adolescência é quando a pessoa está de fato buscando, eu quero andar só com homem, eu quero começar a namorar homem, porque é muito difícil. Eu tenho um amigo meu, muito amigo meu, que se você olhar para ele, você vai dizer, ele é homossexual, mas não é, ele é heterossexual, mas tem todos os trejeitos. Então é muito difícil a gente rotular, tá? Às vezes o menino, ele está lá brincando com boneca, mas está brincando com boneca porque está brincando, e aí chega o pai lá, para com isso, menino, o que é isso? Já pode trazer, isso é um abuso para a criança, porque ele está brincando com a boneca, porque está brincando com a boneca, entendeu? Não porque ele gosta de boneca, ou porque ele vai ser homossexual. Minha esposa, por exemplo, tem uma coleção de bonecas lá na casa dela desde quando era pequena. Meus filhos iam lá, olhavam as bonecas e tal, achavam, não brincavam, graças a Deus, né? Mas olhavam, achavam bonitinha. Agora, se eu vou lá e começo a dizer, ó, para com isso, guri. Então, é muito difícil. Nós já tivemos situações, acho que alguns de vocês sabem, eu tenho uma escola aqui em Curitiba, né? A Escola Evangelho, e nós já tivemos situações em que a gente identificou desvios sexuais dentro da escola com crianças, né? E aí a gente chamou os pais e conversou com os pais e a gente promoveu ajuda, né? Mas é muito difícil, até porque tem uma época que às vezes a criança está lá, pegou no penizinho do outro porque pegou, porque está com curiosidade, né? Isso não significa que ele vai se tornar homossexual, ou é homossexual. Acho muito complicado isso. Pode perguntar? Alguns trejeitos são o DNA do demônio, que eu vou falar para vocês de tarde, tá? Porque quando você olha alguns homossexuais, você vê que o jeito dele falar, o jeito dele tudo, a boca, o que ele faz é igual. Isso é o DNA do diabo, do demônio, tá? Mas alguns trejeitos, eles são porque assim, por exemplo, ele foi criado mais com meninas, então ele ficou com alguns trejeitos, ou ele é o filho único. Infelizmente, alguns trabalhos mostram que filhos únicos masculinos têm mais tendência a ser homossexual. Foi mimado, foi demais. Então ele tem alguns trejeitozinhos assim que você olha e diz, pô, mas o cara é. Nem sempre. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os trejeitos. Acho que tem que haver fatos, tem que ser concreto. Só o trejeito não vale. Não, não existe. O que acontece? Para vocês terem uma ideia, uma vez eu atendi um rapaz no meu consultório, foi encaminhado por um colega, ele chegou lá e disse, eu quero usar hormônio feminino, porque ele era homossexual. De uma igreja, aqui de Curitiba. E daí foi lá, tal, comecei a conversar com ele e disse, tá, mas me conta a tua história. Não, porque sempre foi, tal, minha vida sempre foi ótima, Deus me fez assim, tal, desde pequenininho eu quero, tal. Depois de 45 minutos de conversa com ele no meu consultório, 45 minutos eu marquei no relógio, aí ele começou a abrir o coração comigo. Ele disse, não, pois é, na verdade meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe. E aí começou a contar tudo, e aí esse rapaz é esse que no final da conversa disse, quando eu tinha 5 anos de idade, o pai da minha mãe fazia sexo oral comigo. O que acontece com algumas crianças? Quando você é abusado, o teu cérebro, às vezes, tem uma tendência a bloquear aquela cena, para você nunca mais sofrer com aquilo. Então, às vezes, ele sofreu um abuso lá na infância, quando era menorzinho até, e simplesmente bloqueou. Então, ele nem lembra. Se ele for para uma psicoterapia, para uma sessão psicológica, provavelmente ele vai resgatar isso.
quando você identifica a situação. Então, eu não creio, sob hipótese nenhuma, que alguém nasça homossexual. Ele se torna homossexual. Eu vou falar de detalhe para vocês 3 razões que eu vejo que têm levado as pessoas a ser homossexual. Pode falar, pastor. Irmão de um primo nosso, ele tinha tendências homossexuais e, inconformado com isso, ele se matou. Como é que eu posso explicar isso? Então, ele estava descontente com essa situação? Como é que isso aconteceu? Então, ele era homossexual realmente, ele tinha tendência? Qual era o problema? O que levou ele ao suicídio? Então, provavelmente ele tinha noção de que aquilo ele não queria fazer, ele era contra aquilo. Chegou um momento que ele diz, olha, eu prefiro acabar com a minha vida aqui do que fazer isso. Agora, alguma coisa motivou ele a ter essa tendência ou até ser um homossexual. E é isso que eu digo, na minha opinião, existem motivos para isso, que eu vou estar falando de tarde um pouquinho para vocês. E aí, quando ele descobriu, eu sou isso, não soube lidar, talvez não procurou ajuda, e ele disse, eu prefiro acabar com isso. Especialmente dependendo da família, né? Às vezes no próprio meio da igreja, a pessoa diz, eu quero acabar com isso. Bom, talvez amanhã a gente, sobre a homossexualidade, não outro assunto? Sim, Celina, depois você. Tá, depende do nível de intimidade, tá? Aquela intimidade assim, de só tocou o pênisinho, ou quis ver o pênis do outro, a gente explica, né? Veja, lá em casa a gente sempre teve muita liberdade com isso, né? Então a gente diz, você vê o pai mostrando o pênis para o outro? Não vê, então, você não tem necessidade de ver o pênis do outro nem mostrar. O pipi serve para quê? Serve para fazer xixi, então não precisa ficar pegando. Tá? Então, agora, se há uma intimidade maior, onde houve ali, que a gente já pegou situações em que houve o contato do menininho, fez sexo oral com outro, com 6 anos de idade, entendeu? Mas não fez sexo oral, só beijou, só tocou, porque nem tinha ereção direito, né? Aí você tem que intervir com psicóloga, com psicopedagogia e tudo mais, com a família também, tá? Mas o que eu vou falar para vocês? A curiosidade sexual, ela surge muito mais naquelas casas onde há exposição. Por isso que eu falo dessa porcaria chamada televisão. Isso é uma desgraça, gente. Os casais estão convidando Satanás para dentro de casa com um botãozinho, tá? Então, por exemplo, uma vez lá na escola nós pegamos um menino que no final da aula ele estava... Quanto tempo tem? Tudo bem? Posso? Como é que está aí? Só para não estourar. Dá uns 10 minutos. Tá. O que aconteceu? No final da aula o menino estava lá com o olho pintado de caneta azul, com o lábio pintado de caneta vermelha e com aqui caneta vermelha. O menino tinha 5, 6 anos de idade. Aí fomos conversar com o menino. O que houve? Porque ele se escondeu embaixo da mesa e fez tudo isso com a canetinha. Não sei o quê. Não, eu quis fazer tal. Aí eu chamei uma das nossas pedagogas e eu falei, veja, eu quero que você continue trabalhando com esse menino, eu quero esclarecer, isso não é normal, eu quero esclarecer por que isso aconteceu. Foi, até que chegou um momento que a professora de educação física teve uma sabedoria muito já. Ela pegou uma folha de papel e disse, me desenha aqui como é que é a sua casa, o que acontece nessa casa. E esse menino desenhou. O que ele desenhou? Uma cama desse tamanho de casal e uma cama desse tamanhozinho, bem pequenininha, onde estava ele, e na cama de casal estava o pai dele, que era separado da mãe dele, tendo relação sexual com a namorada dele. Por que ele se pintou? Porque ele queria receber do pai a mesma atenção que o pai dava para aquela mulher, que ele desenhou eles tendo relação sexual. Então, muitas vezes, o que acontece? A criança... Nós pegamos menininhos lá que queriam assistir filme pornográfico, que o pai assistia filme pornográfico na frente deles, da igreja. Então, muitas vezes, o que acontece? Há uma exposição, e por essa exposição, a criança começa a ter desejos, começa a ver como é que uma criança entende que tem que pôr a boca no pênis do outro. Ele viu, numa revista, na televisão, em alguma coisa. Então, por isso que eu digo, tem que tomar cuidado. A Sociedade Americana de Pediatria é muito dura com relação
a exposição de filmes e tudo mais. Eu não posso falar para vocês sobre isso hoje, porque era um estudo de 2 ou 3 horas, mas para vocês terem uma ideia, quem fez aquela classificação lá do que pode ou que não pode na televisão foi a Sociedade Americana de Pediatria, ao contrário do nosso aqui, que foi a censura do governo. Por quê? Porque eles sabem que a exposição a criança vê e quer imitar aquela situação. Talvez dentro dessa linha, você tratou da curiosidade mais homossexual, mas e a curiosidade hétero, né, que aparentemente seria uma coisa então mais... A curiosidade heterossexual, ela vai surgir, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também, porque muitas vezes está vendo estímulo demais, está vendo algumas coisas, daí por isso que está curioso, tá? Precoce, tá? Então, mas uma hora vai surgir, como eu tenho conversado com meus filhos, né? Filho, você, meus filhos, eu já falei, você vai namorar no último ano da faculdade. Para mim, namoro é 1 ano e acabou. Eles são proibidos de namorar na minha casa. E eu digo, filho, agora você já está começando a olhar para as meninas, não tem 16 anos, você está achando bonita, isso é normal, não tem problema nenhum. Isso faz parte da curiosidade. Só que, filho, primeiro você olha, você observa, você vê o jeito. A hora que você for na igreja achar uma que Deus mostrou para você, você vai começar a conhecer ela e tal. Porque a curiosidade faz parte. Eles estão tendo ereção. Outro dia meu filho falou, muito tempo atrás, pai, ó, tá durinho aqui, o que é isso? Eu, filho, isso é uma ereção, isso faz parte, é fisiológico de você vai acordar de madrugada, os teus hormônios estão sendo produzidos, faz parte. Agora, quando há uma exposição excessiva, malhação, essas porcarias, aí a curiosidade é muito maior, e aí que a gente vai se perder. Pode falar, professor. Como é que os pais devem se comportar com a poluição noturna do adolescente? Eu explico que é bem normal, tá? Eu já falei, porque isso é normal mesmo, isso é fisiológico. A poluição acontece por quê? Porque os hormônios estão sendo produzidos. Qualquer um dos homens aqui, se acordar às 5 da manhã, está com o pênis ereto. Por quê? Porque o pico da androstenediona e da testosterona é 5 horas da manhã. Então a gente, está com a bexiga cheia, por isso está ereto. Não, é hormônio. Os nossos filhos também, a partir dos 11 anos de idade, já começam a ter. E se eles tiverem alguns estímulos, essa poluição ela é mais frequente. Se eles têm pouco estímulo, alguns não vão nem ter a poluição noturna. Agora, começa a ver imagens, começa a ver televisão, começa a ver essas coisas. A televisão em cada quarto é uma desgraça. Desculpe eu falar da televisão, se alguém aqui trabalha com televisão, eu tenho uma pergunta. Nós estamos trabalhando com crianças no nosso projeto Centro de Esperança em Camboriú. E nós sabemos que muitas crianças estão sofrendo abuso sexual, mas a gente não sabe lidar com isso. Recentemente eu estava pastor visitando o nosso projeto e ele falou: vocês precisam mostrar para os pais que vocês sabem disso. Mas em nosso ambiente lá, fazendo isso se pode tornar facilmente muito perigoso para nós. Né? Mas nós estamos sentindo que precisamos fazer alguma coisa, mas não sabemos. Vocês estão, com perdão da palavra, com um pipinaço na mão, porque é difícil. Provavelmente, com essa população que vocês lidam, se vocês forem na polícia, corre o risco de vocês morrerem ou de matar a criança. Tá? E o problema vai continuar. Tá? O que eu sugiro em casos assim, dessa gravidade? Tentar ir trabalhando o coraçãozinho da criança, sem mostrar que o pai é o bandido, que o pai é o vilão, mas mostrando qual é o plano de Deus para a sexualidade. Tá? Existem livros até que pode ser trabalhado com as crianças. E o principal de tudo, joelho. Aí é oração e graça, porque, infelizmente, isso no nosso país é muito mais frequente do que você pensa. É muito frequente. E aí é a graça de Deus, porque se você vai denunciar, essa criança não vai voltar e esse pai pode fazer alguma coisa, infelizmente. E a polícia nossa, você sabe que prende, amanhã soltou. Vai. Tá aí a sugestão do irmão, que é uma sugestão válida. Pode ter pepino? Pode, mas vai fazer o quê? Por exemplo, nós sabemos que tem um homem perto do nosso projeto que está usando as suas crianças, mas ele está amado. Todo mundo tem medo dele.
Mas é o que o irmão falou. Tu chegou a fazer denúncia? É anônima. É denúncia anônima. É denúncia anônima. Olá. Temos mais uma pergunta aí, da Madalena. Com voz alta, por favor, bem alto. Conheci uma moça e ela foi abusada pelo padrasto. A tia denunciou e a família caiu em cima dela. Então ela foi abusada 2 vezes. Primeiro pelo padrasto, mas não sexualmente, mas emocionalmente pela família, porque o provedor foi tirado da família. Essa história aí, ela se repete todos os dias em vários lugares do Brasil. Porque a família, ela é tão doente quanto aquele doente, entendeu? É que nem a questão do alcoólatra. Todo mundo esconde, faz. É complicado mesmo. E eu já tive situações em que a pessoa disse, não, é mentira, meu marido não fez isso. Isso é mentira, você está mentindo e tal. Porque, no fundo, ela quer viver aquela mentira. Ela não quer que a verdade venha, porque ela vai ter que tomar posicionamento. E, infelizmente, essa história se repete. O que tem que fazer? Denunciar e levar para tratamento. Não tem jeito. Mais uma pergunta aqui. Como a sexualidade saudável pode ser vivida diante dos padrões de beleza e sensualidade estabelecidos pela mídia, sem criar disfunções que acompanham o ato sexual? Por exemplo, fantasias eróticas, pornografia. Isso, e nós vamos falar bastante sobre isso, eu vou dar até macetes para vocês, né? E graças a Deus, Deus nos ensinou uma coisa, que não é a aparência que faz diferença, não é a casca que faz diferença, né? O que faz diferença é o que está dentro, né? Então, eu olho para minha esposa hoje tem quase 50 anos, para mim é a mesma gatinha que eu me casei há 20 anos atrás, entendeu? Gostosa igual, bonita igual, não mudou nada, tem 2 filhos, mas está igual. Então, quando o nosso olho olha o que está dentro e não a casca, fica diferente. Até porque quando minha esposa casou comigo, sabe o que eu tinha? Primeiro lugar, cabelo. Segundo lugar, uma barba lá de Che Guevara. E não tinha essa barriga, então era um gato. Tanto que ela me chama até hoje de gato. Entendeu? Hoje eu estou acabadinho, né? Aquele negócio, é mais difícil. Tá? Então, é igual, é recíproco. Então, o que a gente precisa fazer? É cada vez mais isso. Olhar para dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, e olhar com os olhos que Deus quer que a gente olhe. Que a casca não faz diferença. O corpo mudou, mas o que está por dentro, gente... Agora, a pressão da sociedade é muito grande por esses estereótipos, por essa beleza, né? Vocês veem que, graças a Deus, está mudando um pouquinho o padrão das próprias... Como é que são essas mulheres que desfilam? As modelos, porque agora está tendo esse negócio de plus size, de valorizar. Gente, o que aquela mulherada feia, magrela, com aquelas roupas? É ridículo. Por que não bota uma mulher normal? Normal, entendeu? Então, nós temos que mudar esse conceito. Isso aqui tem que começar a fazer, gente, nós temos que fazer um boicote. Quando é propaganda dessas roupas, dessas magrelas lá, não compra. A gente não compra, a igreja não compra mais. Vamos comprar daquelas que mostram a mulher normal, como é a nossa esposa, homem normal, como somos nós. Entendeu? Está mudando, graças a Deus. Outra pergunta. Ela queria fazer uma pergunta. Alguém? Que você queria falar? Só voltando à questão da denúncia, né, quando a gente sabe de alguém que está sendo abusado, a gente passou por uma situação que foi caótica, né? Uma menina de 10 anos chegou para mim e disse que um senhor de idade tinha passado a mão na bunda dela. E eu expliquei para ela, mas foi mesmo, perguntei, como é que faz? Não, eu consegui no muro, né? Então, o velhinho, então, não sei se ele fez isso. Perguntei
Isso. Então é complicado. Deixa o pastor falar aqui, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. A questão que nós temos tentado adotar é que a gente não deve denunciar ninguém para as autoridades, a não ser levar as pessoas a confessar para a autoridade. Fazer um trabalho de convencimento de que essa pessoa tem que se apresentar à justiça. E aí sim é mais eficaz. Normalmente o estuprador não vai se entregar, ele não vai, mas dentro do trabalho espiritual, que é o aconselhamento pastoral, é possível que ele se converta e aí então ele faça uma confissão para as autoridades. E nosso papel do pastor é perigoso. Muito. Muito. Nós podemos dar um tiro, Muito. podemos ser mortos e perseguidos. Isso é bem comum acontecer. Isso. Mas se a gente procede dessa forma, não somos nós que estamos delatando. É ele que se autodelata, é ele que confessa. Eu acho isso uma estratégia muito interessante. Sempre nesses casos a gente tem que tomar muito cuidado com os extremos, tá? Vocês lembram aquela história que aconteceu lá na escola de base em São Paulo, que tinha aquela história toda de abuso e tal, depois você viu que não era nada disso. Ou seja, nós já vimos muito isso na escola, a imaginação fértil da criança. De que pegou em mim, de que fez, de que não sei o quê, e quando você vê, não é bem isso. Então você tem que tomar cuidado com esse extremo, fantasia. E ao mesmo tempo a gente não pode ser tão omisso como esse caso que a gente viu lá no Rio Grande agora recente. Já havia sido feito pedido de socorro, as autoridades ficaram, vamos ver, e a criança está morta. Então, o equilíbrio. E aí eu acho que entra discernimento, oração, tentar acompanhar, chamar a família, entender o contexto familiar, entendeu? E esse trabalho que o pastor falou, gente, se a gente consegue fazer um convencimento, essa pessoa se arrepende, pede perdão e vai ter restauração. Mas nesse caso, enquanto a pessoa não é convencida, a criança vai continuar sendo... Não. Aí você tem que usar a polícia. Na igreja a gente usa muito a polícia, tá? E na escola eu uso muito o conselho tutelar também. Aconteceu, meu amigo, eu sinto muito, mas eu acho, veja, que nem eles lá em Camboriú, o pastor está falando, o pastor está exposto, de repente faz uma denúncia. Tem o Disque 100 lá, tem uma coisa, vamos usar os outros mecanismos, porque os riscos existem. Eu não posso ficar vendo aquela criança sendo abusada e ficar quieto. Não posso. Quem está falando? Há uma idade adequada para a explicação para a criança da sexualidade? À medida em que a criança vai questionando, e chega um momento, por exemplo, hoje no 5º ano da escola, no 4º ano da escola, eles já estão aprendendo sobre sexualidade. No 5º ano também, então já está indo. Então a nossa tarefa como pais é ir esclarecendo as dúvidas deles aos poucos. Tá? Às vezes tem pai que pega assim, põe um monte de livro, deixa lá em cima da mesa, agora você vai ver. E deixa para a criança ver, mas às vezes a criança nem está com curiosidade daquilo, né? Que nem aquela história lá que o menino chega para o pai e diz, pai, o que é sexo? Aí o pai começa a contar, bom, agora chegou a hora, senta, explica, esperma, óvulo, não sei o que. Daí o menino pega a folhinha e diz, tá, mas pai, o que eu marco aqui, M ou F? Porque quando ele estava escrito sexo, ele só queria saber se marcava masculino ou feminino, ele não queria saber tudo sobre sexo. E o pai foi lá e deu toda aquela explicação, entendeu? Então, a gente tem que ter sabedoria. Eu tenho um pouco de dificuldade para aconselhar pais sobre isso, para ser bem sincero, porque para mim é muito natural, para mim é muito fácil. Eu sou ginecologista, minha esposa é ginecologista, foi muito fácil, para nós eles aprenderam sobre sexo fácil. Hoje até de manhã eu estava terminando um slide, acordei 7 da manhã, estava terminando, e meu pai falando, o meu filho de 13 anos, pai, você vai falar de sexo de novo? Eu falei, vou falar. Então, para eles é normal, eles estão acostumados, eles veem o que eu mostro, entendeu? Então eu tenho até dificuldade de dizer, como o pai fala isso, mas o que eu digo? Vai com calma, surgiu a demanda, responde, explica. Você percebeu que está conversando com amiguinhos, algumas coisas mais? Filho, vamos conversar sobre isso, conversa com o pai, qual é a curiosidade que você tem, o que você quer saber? Uma boa. Muito bom. Então, a gente tem a tarde e a noite ainda. Se surgirem perguntas, se surgirem perguntas, anote, e aí você pode entregar preferencialmente para a Rosana. Muito obrigado. Nós agora vamos partir para o alimento físico, né? Então, a maioria de vocês já conhece o esquema. Aqui no crachá você tem a licença, né, para o churrasco, para entrar. Então, se você perder, você vai ter que fazer regime. Para alguns até é saudável, né? Então, você tem aqui
bilhetes para poder entrar na churrascaria. Então você é para a entrada, Rosana? Entrega depois da saída, ótimo. Então você entra e depois na saída você entrega, tá bom? Outra, só olhando na programação,